Apocalipse 21, versículo 7. Leia com o pastor o que diz o 7, todo mundo junto. O que está escrito? Quem vencer. Olha o que diz o 7. Herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, já falamos disso, medrosos, a vergonha, o medo, no primeiro domingo. E aos incrédulos, falei no domingo passado, jamais deixe de acreditar. Quando você crê, tudo é possível àquele que crê. O inimigo vai tentar fazer eu não acreditar, eu ficar com medo. Vamos lá. Abomináveis. Falei também com você já nos domingos passados. O que é abominável, o pecado, a iniquidade. Falamos um pouquinho de orgulho. E hoje eu vou avançar com você em 2 pontos que estão escritos aqui no livro de Apocalipse. Vamos lá. E aos homicidas, vamos estudar hoje. Segundo ponto. E aos fornicadores. Tudo que se relaciona a qualquer pecado sexual. Vamos começar com homicidas. Pastor, quem é o homicida, pastor? O homicida é aquele que fere, é aquele que pode matar, é aquele que aborrece o seu próximo. Podemos ferir com palavras ou com atitudes, mas não é aquele que fere involuntariamente, ou aquele que corrige você, porque a gente fica magoado com quem nos corrige. A gente fica magoado com quem nos repreende, com quem mostra na palavra que estamos errados. A gente fica magoado quando alguém fala que a gente está errado, que a gente tem que mudar e tal. Ah, o fulano me aborreceu. Normalmente você fica aborrecido com quem te corrige. Isso não é ser homicida. A pessoa está te corrigindo para o seu bem e Provérbios diz, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama você. Então, o que é o homicida? É aquela pessoa que, com vontade, ela está fazendo algo para você e ela tem intenção de fazer aquilo para te ferir, te magoar, te machucar. A pessoa tem intenção. Pastor, então não posso corrigir meu filho? Pode e deve. Mas ele vai ficar aborrecido. Mas você não é homicida. Porque a sua intenção não é ferir ele. A sua intenção é corrigi-lo. É ver ele melhorar. E normalmente quem te corrige, você fica aborrecido. Por que a gente fica aborrecido com a correção? Porque toda correção fere o nosso orgulho. E toda vez que fere o nosso orgulho, a gente fica aborrecido. Vamos ver o que é homicida? 1 João. Vamos lá, primeira carta de João. Porque às vezes o pastor pode pregar uma palavra no culto, a pessoa fica aborrecida. Ah, não vou vir mais na igreja porque o pastor pregou tal coisa, pregou tal outra. Ou seja, a pessoa se aborreceu com a correção. Uma coisa é ser corrigido. Agora, o que é ser homicida? É aquela pessoa que de propósito, ela está fazendo aquilo para machucar você, para magoar você, para ferir você. Vou dar um exemplo, seu vizinho está vindo, e você está vendo que o vizinho está vindo, o que você faz? Você vai lá para o outro lado, só para não cumprimentar ele. Ou se ele vem, ele cumprimenta você, e você não fala nada, você até vira a cara, deixa o vizinho, te cumprimentou, você não devolve o cumprimento para ele. Isso sim, porque eu estou aborrecendo aquela pessoa, eu aborreci com vontade, eu quis fazer aquilo. Eu fiz aquilo com consciência para magoar a pessoa, para falar tal coisa, para ferir ela. Não com o intuito de corrigir, ver ela melhorar, não disso. Vamos lá, 1 João capítulo 3, todos acharam? Então vamos ver o que é o homicida e como que a gente trata o irmão e o que fazer. Eu vou começar a te ensinar agora. Homicida. Vamos lá? Eu estava meditando aqui pensando que às vezes o marido, ele pode ser homicida. Por que, pastor? Porque ele magoa a esposa. Ele aborrece a esposa dele. Ele vai matando ela aos poucos. Quando ele não cumpre o papel dele de homem. Vamos lá. 1 João 3, versículo 15. Aí diz o 15, vamos ler com o pastor o 15. Qualquer que aborrece ao seu irmão, leia com o pastor a Bíblia, o que está escrito aí? É homicida. E vós sabeis que nenhum homicida, ele tem permanentemente nele a vida o quê? Eterna. Então o que a Bíblia está dizendo? Que se eu for homicida, eu vou deixar de entrar no reino dos céus. Quem é o homicida? É aquele que aborrece com intenção. Eu posso falar para você que é aquele que aborrece com dolo. Não é a pessoa que sem intenção magoou, machucou, falou alguma coisa. É aquele que tem intenção. A pessoa está passando por você, ela vira a cara com intenção. Ela não cumprimenta você com intenção. Ela fala a palavra tal com intenção de ferir você, de machucar você. Chega para você e fala tal coisa. Não é o que está corrigindo, porque o pai vai ter que corrigir o filho vai ficar aborrecido. O patrão às vezes vai corrigir você vai ficar aborrecido. Mas é aquela pessoa que tem intenção de me magoar. E a gente sabe como é que isso funciona. A atitude da pessoa é intencional para ferir você, para magoar você, para entristecer você. Esse é o homicida. E a Bíblia está dizendo que essas pessoas, elas não vão entrar no reino de quem?
de Deus. Então, se eu tenho a intenção de ferir, a intenção de magoar, a intenção de falar aquilo para que entre no coração da pessoa, eu estou fazendo com intenção, com dolo, com vontade. A Bíblia diz que isso é o pecado. Nisso eu estou errado. Se eu faço com vontade aquilo, de aborrecer, de magoar, de entristecer. Olha o capítulo 4 do mesmo livro de 1 João, você vai comigo no versículo 20. E olha só o que a Bíblia Sagrada diz, capítulo 4, versículo 20. Vai junto com o pastor no 20. O que diz o 20? Se alguém diz, 1 João 4, 20, eu amo a Deus, olha o que a Bíblia diz, mas aborrece o seu irmão, o que ele é? Ou seja, eu amo a Deus, mas o meu vizinho eu quero que vá para o inferno. Não, estou errado. Eu amo a Deus, mas o Joaquim eu não quero no céu. Eu não suporto ver aquela pessoa. Deus está falando que diante dele isso é errado. Eu tenho esse sentimento no meu coração. Eu estou guardando isso dentro de mim. Vamos lá? Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, o que ele é, pessoal? Ele é mentiroso. E daí diz a Bíblia, por quê? Quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, a Bíblia está dizendo, se eu não amo o meu irmão que eu estou enxergando, como é que eu vou amar a Deus que eu não consigo ver? Eu não enxergo Deus, o meu irmão eu enxergo. E o meu irmão foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Se eu não consigo amar o meu irmão, que eu estou vendo, a Bíblia está dizendo, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? É a mesma coisa, se eu não respeito uma pessoa que Deus botou no meu caminho, que eu estou enxergando, que eu tenho que ter temor por aquela pessoa, como que eu vou dizer que eu respeito Deus, se eu não vejo Deus? Se eu não consigo respeitar o meu próximo, respeitar alguém que Deus colocou como autoridade sobre mim? Ah, não, eu não respeito os homens, eu só respeito a Deus. Você está errado. Eu não devo satisfação para homem nenhum, para pessoa nenhuma, não importa o que eu faço com a minha vida. Está errado. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu irmão, porque se eu não consigo amar ele, como que eu vou amar quem? A Deus. Então, se eu faço com intenção de magoar, aquela palavra que você fala, às vezes aquele colega de trabalho que não gosta de você, e que quando ele passa por você, ele fala uma coisa só para cutucar você. Essa pessoa está fazendo com o quê? Com intenção. E isso diante de Deus é homicida. Isso diante de Deus está errado. Não é a pessoa que sem intenção às vezes magoou você. Sem intenção é uma coisa. Agora com intenção, esse é o homicida. Pastor, o que eu faço? Se alguém errou comigo, se alguém falhou somente comigo, qual é a atitude que eu tenho que ter com esse irmão? Mateus capítulo 18. Vamos lá. E nós temos que cuidar da nossa família. Porque às vezes a gente cuida os de fora, mas magoa os de dentro. E esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Como assim, pastor? Às vezes o marido briga com a esposa briga com o marido, e eles ficam os dois dentro de casa sem um falar com o outro. Às vezes você não casou com um homem, você casou com um rapaz. Porque quando dá um problema dentro de casa, o marido fica calado, não fala com a mulher dele, fica em silêncio, a mulher pergunta, oi, tchau, não sei, ele não fala nada, ele fica em silêncio, ele fica no canto dele, faz como se ela não existisse. Você não casou com um homem, você casou com um gurizão. Porque, na minha opinião, essa atitude não é atitude de um adulto, é uma atitude de uma criança. 8 anos. Eu nem sei se criança de 10 faz isso, que eu acho que já tem mais maturidade. Isso é um gurizão. E ele fazendo isso, ele está sendo o quê? Homicida, porque ele vai magoar a família dele com uma atitude dessa. Eu vou ficar sem falar, não. É conversando que se resolve. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 18. Todo mundo junto. Vamos lá com o pastor. Segue em frente comigo. Então você não pode ser homicida, porque às vezes você está magoando a sua família. Você cuida dos outros, cuida do trabalho. Às vezes no trabalho tu aguenta até o chefe te xingar. Mas em casa, está descontando a família. Não faça isso. Mateus 18, como é que eu trato o meu irmão que pecou comigo? Versículo 15, vamos lá. O que diz a Bíblia no versículo 15? Ora. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Se você tiver uma caneta, você pode até sublinhar isso. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Ora, se o teu irmão fizer o que, pessoal? Pecar contra quem? Contra ti. Então a Bíblia está dizendo que ele errou comigo. Não está falando que ele errou com Deus ou que tinha outras pessoas. Foi algo só comigo, pessoal entre eu e ele. Não envolve outras pessoas. É um caso diferente. Se o meu irmão pecou contra mim, envolveu só eu, o que eu tenho que fazer? Vai e repreende ele entre ti e quem mais? E ele só. Então o irmão errou comigo, não foi com Deus, não foi com outras pessoas, ele errou só comigo. A Bíblia está dizendo que a primeira atitude que nós deveríamos ter é chegar nessa pessoa e conversar com ela. Tentar resolver o problema com ela. Mostrar o que me magoou, qual foi a palavra, qual foi a atitude. Aí a Bíblia diz, se te ouvir, porque não é sempre que a pessoa vai te ouvir. Não é sempre que a pessoa vai aceitar. A Bíblia está dizendo, se ele te ouvir, se ele aceitar, o que a Bíblia diz? Tu ganhaste o teu irmão.
Relacionamento restaurado. Versículo 16. Mas se não te ouvir, olha o que a Bíblia diz. Leva ainda contigo quem, pessoal? 1 ou 2. Ou seja, uma testemunha que eu procurei fazer as pazes e não consegui. Aí ele diz, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra ela seja o quê? Confirmada. Agora, versículo 17. E se não escutar? Ou seja, ele não escutou nem você. Primeira chance. Você levou mais alguém. Segunda chance. Então a Bíblia está dizendo que a gente precisa da chance para a pessoa. Eu levei mais alguém e não escutou. A Bíblia está dizendo que agora é a terceira chance dessa pessoa. O que diz? E se não escutar, fale com a igreja. Ou seja, vou procurar alguém de Deus. E se também não escutar a igreja, faça o que com esse irmão? Considera ele como um gentil e o quê? Publicano. A Bíblia está dizendo, não considere ele como convertido, não vai poder andar mais com essa pessoa. A Bíblia está dizendo, não dá mais, ele está errado, você tenta conversar, você levou alguém para conversar, você levou até a igreja, o pastor para conversar, mas a pessoa não ouve, ela não muda. Deus está dizendo, considera como gentil. Você fez a sua parte, você buscou se acertar, você pediu perdão, mas a pessoa não quis se consertar. Pastor, como que Deus considera os relacionamentos? Capítulo 5. Olha como os relacionamentos para Deus são muito importantes. Mateus 5. Vai com o pastor lá. Então, o homicida é aquele que com intenção faz algo para machucar, ferir você, para atingir você. Diferente da pessoa que corrige ou da pessoa que fez sem intenção. Mateus 5, 21. Vamos ler o 21? Olha como Deus considera os relacionamentos algo muito importante. 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. O que foi dito aos antigos? Não matarás. Agora Jesus, com o evangelho, está ampliando o mandamento. Mas qualquer que matar será réu de juízo. E eu, porém, vos digo, agora ele está dizendo qual é o ensinamento dele, ele está ampliando o mandamento. Qualquer que sem motivo, ou seja, eu não tenho um motivo. Ah, pastor, eu estou corrigindo, é um motivo. Seu filho vai ficar aborrecido? Com certeza. Todo mundo que é corrigido fica aborrecido, mas você tem um motivo. Agora ele está dizendo, sem motivo. Eu fizer o quê? Eu me encolerizar contra o meu irmão. Ele será réu do quê, pessoal? De juízo. Eu estou fazendo algo para a pessoa só com a intenção de machucar e ferir. Aí continua comigo, ou seja, eu estou tendo maldade. Às vezes aquele colega que com maldade faz algo para você, ele vai prestar conta para Deus. Vamos lá. Agora, qualquer que chamar o seu irmão do quê, pessoal? De racá. Ele será réu do sinédrio, seria julgado. E qualquer que lhe chamar de louco, ele será réu do fogo do quê? Do inferno. Então já vou te dar um conselho, para de xingar a tua vizinha. Porque a Bíblia está dizendo que se eu xingar a pessoa e ficar falando algo dela ruim, a Bíblia está dizendo que eu vou ser condenado. Agora vai em frente, porque às vezes quando a gente está bravo, a gente fala, fulano é isso, Beltrano é aquilo, ciclano é tal coisa, o fulano é não sei o quê, e às vezes a gente fala coisas que não são verdade da pessoa, ou xinga a pessoa. Deus está dizendo que ele não gosta disso. Vamos lá, 23. Portanto, olha como os relacionamentos para Deus são importantes. Se trouxeres a tua oferta até onde? Ao altar. O que é oferta? Qualquer coisa que você faça para Deus. Qualquer coisa que você ofereça para Deus. Se você trouxer a tua oferta ao altar, olha o que a Bíblia diz. E aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra quem? Contra ti. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem, e a Bíblia diz, e apresenta a tua oferta. Então a Bíblia está dizendo, não sou eu que tenho algo contra essa pessoa. Às vezes a gente não tem nada, seu coração está limpo. Mas a Bíblia diz que eu tenho consciência que a pessoa tem algo contra quem? Contra mim. Se eu não tenho consciência, eu não sei que a pessoa tem algo contra mim. Tranquilo, vou oferecer minha oferta, Deus vai receber. Agora Deus está falando que conscientemente, eu sei que a pessoa tem algo contra mim. O que a Bíblia diz? Que o certo seria, mesmo que eu não tenha feito nada de errado, eu não tenha nada contra a pessoa. O correto é, eu deveria tentar encontrar essa pessoa e me consertar com ela. Aí diz aqui o versículo, vamos lá? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem, e o que a Bíblia diz? E apresenta a tua oferta. Aí o 25 ainda diz para nós, como é que diz o 25? Só a primeira parte. Concilia-te depressa com o teu adversário. Porque como a pessoa não gosta de mim, ela virou minha adversária. Ela vai falar mal de mim, às vezes vai mentir, vai dizer que eu fiz coisas que eu nunca fiz. A Bíblia está dizendo que se houver possibilidade, eu deveria me consertar. Agora vamos para o 44. O que Jesus falou para nós então, de como agir com os inimigos e com as pessoas? 44. Vamos lá. O que diz a Bíblia? Eu, porém, vos digo. O que Jesus disse para nós agora? Amai os vossos
inimigos. Pastor, mas a pessoa me odeia, ela é minha inimiga. Ela me quer mal, ela quer me ver quebrando a cara, ela faz coisas para me prejudicar, já roubou um cliente, já fez isso, já fez aquilo, é minha inimiga essa pessoa. Irmão, Jesus está dizendo ame. É fácil você amar alguém que te odeia? Não, não é fácil, nada fácil. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Então a gente precisa tomar a cruz e se negar. A nossa vontade é se vingar, a nossa vontade é devolver, a nossa vontade é fazer isso. A gente não tem que fazer a nossa vontade, mas a vontade de quem? De Deus. Então ele está dizendo, ame o seu inimigo. É uma pessoa que não gosta da gente, que fala mal da gente, que tenta nos prejudicar, que mente. E às vezes sai espalhando para todo mundo uma coisa que você nunca fez, ele virou seu inimigo. Deus está dizendo, ame essa pessoa. Como é que eu vou amar ela? Fazendo o bem e orando por ela. Eu vou fazer o bem para essa pessoa, mesmo que ela esteja me fazendo mal. E vou fazer o quê? Orar por ela. Vou fazer o bem para ela e vou orar por ela. E o que mais que a Bíblia diz? Ame os seus inimigos. E daí ele diz mais, bendizei os que vos maldizem. Ou seja, a pessoa está me amaldiçoando, eu não vou amaldiçoar ela. Eu vou fazer o quê? Vou abençoar. Vou orar por ela. Senhor, salva, abra os olhos, mude, faça essa pessoa parar com isso. O que mais que diz a Bíblia? Fazei bem aos que vos odeiam. Pastor, mas a pessoa me odeia, eu vou fazer o bem? Sim, faça o bem, porque você está fazendo o que Deus mandou. Essa pessoa está fazendo mal, ela vai prestar conta para Deus. Aí continua, faça o bem àquele que te odeia, e o final do versículo diz o que para nós? E orai pelos que vos maltratam e por aqueles que vos perseguem. Pastor, tem alguém me perseguindo, tem alguém me maltratando, tem a pessoa fazendo com intenção tal coisa para me prejudicar. Às vezes é na família, às vezes é no trabalho, às vezes em alguma área. O que a Bíblia mandou fazer? Ore por ela. Porque com a oração nós vamos mudar essa situação. Com a oração nós vamos fazer um milagre acontecer. Eu estou fazendo a minha parte, o possível, o que Deus mandou fazer. Orando por essa pessoa, eu vou começar a ver a cada dia essa pessoa ser transformada. O que Deus mandou a gente fazer? Romanos 12. Vai para frente. Com a sua Bíblia um pouquinho. Romanos capítulo 12. Vamos lá com o pastor. Romanos 12. Todos acharam? Romanos capítulo 12. Quem achou, diga glória a Deus. Tem alguém que precisa de ajuda? Expressar. Romanos 12. Olha o que diz o versículo 18. Todo mundo junto. O que está escrito na nossa Bíblia? Romanos 12, 18. A Bíblia diz assim, todo mundo junto. Primeira palavra, você pode até marcar com a sua caneta. O que diz a primeira parte? Se for o que, pessoal? Possível. Leia comigo. Se for possível. Por que ele está falando isso? Porque às vezes não é possível. Às vezes você vai tentar se reconciliar. Às vezes você vai tentar pedir perdão. Às vezes você vai tentar conversar. Às vezes você vai tentar procurar a pessoa e não vai ser possível, ela não quer perdoar. Ela não quer parar. Ela não quer mudar. Ela vai continuar falando de você. Ela vai continuar mentindo que você fez tal coisa que você nunca fez. Ela vai continuar dizendo que aconteceu e nunca aconteceu. Às vezes ela não tem nem testemunha nem prova para falar de você. E não vai ser possível, mas eu fiz a minha parte. Qual foi a minha parte? Amar quem me odeia, orar por quem me persegue, tratar bem quem me trata mal e continuar orando. Essa é a nossa parte. Eu estou fazendo o possível, o que está ao meu alcance. Agora, quem é que faz o impossível? Deus. Deus trabalha o coração da pessoa. Se eu fizer o possível, que é a minha parte, de orar, de abençoar, de tratar dessa forma, Deus vai fazer o impossível, que é trabalhar no coração. Então a Bíblia está dizendo, se for possível, às vezes eu vou ter que me vencer, porque não é a nossa vontade. A gente vai pensar assim, puxa, mas vou ser bobo fazer isso. É o que Deus mandou a gente fazer. Agora vamos lá. Como é que diz 18? Se for possível. Então eu vou fazer o que é possível, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer. Pastor, mas outra pessoa não quis. Bom, então não pertence a mim, pertence a Deus, é Ele que vai julgar, não sou eu. A minha parte é orar. Aí diz aqui, se for possível, como é que diz o final do versículo? Quando estiver em vós, final do versículo, lê, tenha paz com todos os homens. Tenta ter paz. Pastor, meu colega me prejudicou, o chefe fez isso. Tenta ter paz. Faz a sua parte. Faz o que é possível. Continua orando, continua fazendo o que Jesus disse. Ame o seu inimigo. Não demonstre o ódio, demonstre o amor. Abençoa, ore por essa pessoa, abençoe ela. Está me amaldiçoando? Não amaldiçoe ela, porque quando ela te amaldiçoa, diante de Deus ela está amaldiçoada. Porque é uma promessa para nós, filhos de Abraão. Agora, quando eu abençoo ela, eu vou ser o que também? Abençoado. Esse é o segredo. Quem amaldiçoa será amaldiçoado. E quem abençoar será o quê? Abençoado. Então não sai da palavra. Faz o que Deus mandou você fazer. Se é possível, faça. Quem é homicida não é aquele que vai corrigir você.
Quem vai corrigir você, você vai ficar aborrecido pela correção, fere o orgulho. O homicida é aquele que intencionalmente faz algo para machucar, faz algo para ferir. Esse é o homicida. E isso a gente tem que evitar, dentro de casa, fora de casa, onde estivermos. Vamos para outra parte agora. Eu quero falar com você sobre fornicadores, que faltou nós falarmos ali. Fornicadores. Pastor, quem são os fornicadores? Segundo ponto do Apocalipse 21:8. Tá? Fornicador é aquele que pratica relação sexual ilícita, relação sexual errada. Como assim, pastor? A palavra fornicação, no original, no grego, ela é mais abrangente do que o adultério. O adultério, ele é homem que trai esposa, esposa que traz o marido. Casado que procura outra pessoa sem ser o cônjuge. Você adulterou. Se você não confessar para o seu cônjuge, você não vai entrar no céu. Porque o seu pecado não foi com Deus, foi contra essa pessoa. Ah, mas eu vou guardar até o último dia. Bom, é uma decisão sua. Estou pregando a verdade para você. Você precisa ter um dia que você vai ter que confessar. Porque não foi contra Deus que você pecou. Você quebrou aliança com quem? Com teu cônjuge. Você precisa contar para o cônjuge, tem que confessar. Pastor, mas vai me chutar, vai me largar, vai isso. Não sei. Quando você fez, você sabia qual era a consequência. E você quis fazer. Não diga que, eu estava passando por isso, eu estava passando por aquilo. Que estava tão difícil meu casamento. Não. O que um não quer, dois não fazem. Não existe uma desculpa. A gente, em primeiro lugar, quando você diz, estava difícil, olha, se alguém te trair, chegar para você e dizer, estava difícil, o casamento estava ruim, é que tu não queria, que não se arrependeu, pode esquecer. Não se arrependeu, está justificando o pecado, está justificando o erro. A pessoa que se arrependeu, ela chega para você e diz assim, eu errei, eu sabia que era errado, eu fiz, mas eu não quero mais fazer, eu estou arrependido, eu não tenho o que falar, eu pequei, eu errei mesmo. Essa pessoa vai mudar. Agora, aquele que fica, é por isso, é por aquilo, é por A, por B, por não sei, fica que nem o Adão. Adão, por que você pecou? O que o Adão disse? O que ele falou, pessoal? E às vezes o marido adultera e bota a culpa na esposa. A culpada é tu. Não, a culpada não é ela, a culpada é você, que não teve caráter. Fez uma aliança e não cumpriu. Sua esposa jamais é culpada. O culpado é ele. Você pode estar passando pela pior coisa da sua vida. Tem gente que não é crente e não trai. Tem gente que não é crente e não faz a coisa errada. E às vezes está passando pela pior fase da vida. E continua firme, porque fez uma aliança com alguém. Mas é por isso, por aquilo. Você não vai mudar, você não se arrependeu. E quem não se arrepende, não é perdoado. Você pode dizer, me perdoa. Não houve arrependimento dentro do teu coração, você não foi perdoado. Não esqueça disso, o perdão tem que haver arrependimento. Agora, quem é então o fornicador? É aquele que tem o casamento e erra. Segundo, dentro do casamento, eu posso ser um fornicador. Eu nunca traí a minha esposa, mas dentro do meu quarto, eu estou querendo fazer coisas com a minha esposa que Deus não criou. Eu estou no pecado sexual. É isso que ele fala de fornicação em Apocalipse. Eu estou errado. Eu estou usando o que Deus não criou para outra coisa. O que Deus não fez para isso, eu estou usando para isso. Diante de Deus eu estou errado e não vou entrar no reino dos céus. Deus é perfeito e Ele criou todas as coisas perfeitas, cada coisa para o seu devido lugar. E não deve ser usado no lugar errado, não deve ser feito função errada. Mas o meu marido quer. Você que tem que escolher. Ou você é uma mulher santa, ou você é uma mulher que não sabe o teu valor e se submete aos caprichos. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você é templo do Espírito Santo, ou tu é qualquer coisa. O que tu é? Templo do Espírito Santo ou qualquer coisa? Você vai ter que fazer uma escolha. Mas ele vai me trair. Olha, se eu fosse mulher e o meu marido chegasse para mim e falasse, se tu não tiver tal coisa comigo, eu vou te trocar porque tu não faz. Eu sabe o que eu pegava? Juntava as malas, dava um chute na bunda dele, pode ir. Pode ir, tu casou com uma mulher. Tu não casou com qualquer coisa. Amém? Eu diria para ele, pode ir, vai tarde já. Vai tarde. Eu diria para ele, está indo tarde, porque eu vou fazer as coisas certas e não vou fazer o que é errado. Sabe o que o seu marido é? Um perturbado. É isso que ele é. Está endemoniado. Por isso que ele está querendo coisas que Deus não criou. Você tem que orar pela libertação dele, porque tem um demônio. Não manifesta nele. Não manifesta, porque esse demônio é oculto. É bem difícil você descobrir quem faz, mas está sempre nele. E ele só sente desejo pelo que Deus não criou. Pelo que Deus criou, ele não tem vontade nenhuma. É só pelo que Deus. É um demônio. Tem que orar. Tem que repreender. Tem que mandar embora. O que mais que é fornicação? A pessoa que não é casada e tem relação íntima sem ser o quê? Casado. Não tem compromisso. O que mais que é fornicação? Aqui abrange todos os pecados sexuais. Pessoa que se masturba é pecado.
Pastor, é pecado? Sim, tu não fica pensando na vovó de 86 anos. Ó, vovó, que ruga. Não, você não fica. Ou fica? Não, você vai pensar na vizinha, você vai pensar nisso, vai pensar naquilo, vai olhar o vídeo da mulher tal lá. Você não fica. Ah, vovó, meu Deus, Jesus, aquele cabelo branco que nem a neve. Você não fica com esse pensamento. Você pensa na coisa errada. E isso leva você ao pecado. Agora, quem olha pornografia também está diante de Deus, está errado, isso é pecado, você não deve fazer isso. Isso diante de Deus não agrada ao Senhor. Vamos comigo no livro de Hebreus, vamos começar aqui, capítulo 13, Hebreus 13. Temos que nos libertar disso. Hebreus 13. Vamos lá. Então nós temos que vencer. Quem é que vai vencer? Diga glória a Deus. Vamos vencer ou não vamos? É o que eu estou ensinando você nesses cultos. Se eu tivesse preocupado com a igreja cheia, eu pregava que você pode fazer o que você quiser, que tudo é lícito, você pode beber, pode fazer qualquer coisa. Eu nem cobrava, nem falava de dízimo, nem falava de oferta, deixava você fazer o que você quiser. Porque eu não estou preocupado com a sua salvação. Mas eu não estou preocupado em estar cheio. Eu estou preocupado em ver você no céu. Por isso que eu prego a palavra para você. Você está hoje ouvindo a verdade. Agora, eu não te obrigo a viver a verdade. Vai ser uma decisão sua. Mas que você ouviu, você ouviu. Seu sangue não vai estar mais na minha mão. Porque eu estou pregando para você o que é verdade. Apocalipse 21. Perdão, 21 a gente já leu. É Hebreus 13. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Então, todo tipo que toca nessa parte sexual. Seja o casado, seja quem não tem compromisso, não é casado, é errado, tem intimidade antes do casamento. O solteiro ou o casado que pratica masturbação, ele com ele próprio auto pratica isso, ele está pecando porque normalmente a mente dele já está com uma imaginação terrível sobre outras coisas. Ele não fica pensando, não. Oh, coração, como você é lindo. Ele não olha para isso. Pensa em outras coisas erradas. Agora vamos lá. Hebreus 13, todos acharam? Não, ou ele fica pensando, ó, Bíblia, Bíblia. Não, ele não pensa nessas coisas. A mente dele está poluída e pensa em coisas erradas. E isso é desagradável diante de Deus. Hebreus 13, versículo 24. Todo mundo junto. Primeiro, leia comigo, vamos lá. Venerado seja entre todos. O que é venerado entre todos? O que, pessoal? O matrimônio. Primeira coisa, o casamento tem que ser respeitado. Matrimônio é casamento. Então, intimidade para quem não é casado, diante de Deus não pode. Não há compromisso. Hebreus 13, versículo 8. Não há compromisso para quem não é casado. Vamos lá? Perdão, versículo 4. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o que, pessoal? O matrimônio. Então, o casamento precisa ser respeitado. O casamento, tem que haver respeito no casamento. Para Deus, o casamento é algo muito importante. É algo que você tem que lutar por ele. O casamento não é que nem você comprar um carro. Você comprou um carro, seu carro ficou velho. O que a gente faz com o carro velho? Começa a dar manutenção. Poxa vida, o que a pessoa faz? Eu vou vender, passar para frente. É assim que as pessoas pensam? E vou comprar um carro novo. O que é o casamento? O casamento, pessoal, é como se você fosse, vamos dar um exemplo, você é um pedreiro. Você trabalha na construção civil, ótima profissão. Aí você está lá trabalhando, daqui a pouco alguma coisa caiu e esmagou a sua mão. Isso é o casamento. O que você vai fazer? Você vai cortar a mão e jogar fora? Você vai gastar todo o dinheiro que você tiver para consertar a tua mão. Tu vai gastar todas as economias, todo o dinheiro, tu vai pagar o melhor médico, tu vai fazer o melhor tratamento, tu vai fazer terapia, você vai fazer fisioterapia, você vai fazer tudo o que você puder para não ter que tirar essa mão. Casamento é assim. A gente faz tudo o que a gente pode para não ter que tirar uma parte do nosso corpo, porque os dois se tornaram o quê? Você vai lutar até o fim pelo seu casamento. Você vai fazer tudo o que você puder. Tudo que você puder. Só que às vezes vai chegar o ponto que o médico vai dizer, não tem solução, eu tenho que fazer o quê? Amputar. Às vezes pode acontecer. Pastor, no meu caso não tinha mais solução. Eu lutei, eu fiz tudo que eu podia. Pode acontecer. Mas você tem que ter algo no seu coração. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu dei todas as chances que eu podia dar. Porque casamento é uma parte de mim. Não é que nem um carro que ficou velho a gente troca. A gente luta para não perder aquela parte do corpo. Amém? Às vezes, durante a caminhada, deu um acidente, mas a gente vai lutar para sempre por aquela parte. Pode chegar ao ponto que o médico diz, não, se você não tirar, você vai perder o braço todo. E daí, às vezes, a gente é obrigado a tirar. Mas eu vou lutar até o fim. Isso é o casamento.
Vamos seguir. Aí diz aqui, vamos lá. Venerado seja entre todos. O que tem que ser venerado, pessoal? Como é que diz? O matrimônio, ou seja, o casamento. E agora, dentro do casamento, o que tem que ser cuidado? Vamos lá. O leito sem mácula. O que é o leito? O leito é a cama. Deus está dizendo, você não pode macular a intimidade, o que Deus criou. O que Deus criou para ser perfeito, o que Deus criou é prazeroso, é ótimo. Se eu não tenho mais prazer no que Deus criou, é porque tem alguma coisa que entrou em mim. E só quem faz você não ter prazer no que Deus criou é o diabo, que está sempre distorcendo o que Deus criou, está sempre mudando o que Deus criou, está sempre transtornando o que Deus criou. E ele pega a própria Bíblia e te engana para você ir para o pecado. Ele chegou para Eva, Deus disse, Adão e Eva, vocês podem comer tudo, menos a árvore. O diabo pega a palavra de Deus e distorce para você ir para o pecado. Aí o diabo chegou para Eva, Eva, tu não pode comer nada? Foi isso que Deus falou? Ele pegou o que Deus disse e fez o quê? Aí tem a pessoa que vai pegar a Bíblia, vai distorcer. Não, dentro das quatro paredes pode tudo, pode isso, pode aquilo, pode tal coisa, pode tal outra. O diabo é assim, para te levar para o erro, para te levar a comer do que Deus não quer, do fruto proibido, ele distorce o que Deus falou. Você tem que tomar cuidado com isso. Tem muito pastor distorcendo o que Deus falou, porque o cara é da pornografia. Ele faz com a mulher dele, ele ensina todo mundo a fazer. Você acha que é entendimento bíblico? Não. Quando a gente está errado, a gente acha versículos para acertar o erro. Então você tem que ficar com a santidade. Vamos lá. Aí diz aqui, ó, venerado seja entre todos o que, pessoal? O matrimônio. Venere o seu casamento, lute pelo casamento. É que nem a mão. A gente vai fazer de tudo para não amputar. Às vezes pode chegar com o médico e diz, não tem jeito. Mas você fez tudo que você podia. Você lutou pela sua mão, você gastou tudo que você tinha que gastar por ela. Aí ele diz mais, e o leito sem mácula. Irmão, Deus criou a intimidade, não macule o que Deus criou. Faça a coisa certa. Aí diz, porém, aos que se dão à prostituição. Então ele está dizendo, Deus criou o leito, mas tem gente que se dá à prostituição. Ele macula o que Deus criou, que é coisas que Deus diz que não deveriam ser feitas. Aí ele diz, e os que se dão à prostituição, então prostituição é o pecado entre o casal, porque agora ele vai falar do adultério, quando você bota outra pessoa. Aos que se dão à prostituição, coisas entre o casal, e agora continua, e aos adúlteros, é outro assunto, outra pessoa. Deus fará o que, pessoal? Os julgará. Romanos capítulo 1, vamos lá. Romanos 1. Vamos lá. Estamos falando do fornicador, ou seja, pecados íntimos, tá? Esse é difícil de identificar, sim, porque a gente só sabe se a pessoa abre o coração. Se você tem um problema, a gente está aqui para te ajudar. E normalmente esse demônio dificilmente manifesta, mas ele está sempre ao redor da pessoa. Vamos lá, Romanos 1. Todos acharam? Vamos lá, versículo 26. Todo mundo junto, versículo 26. O que diz 26 na Bíblia, pessoal? Pelo que Deus, Romanos 1, 26. Deus os abandonou. Os abandonou o que? Lê com o pastor. As paixões infames. Paixões infames são coisas da carne, da luxúria, da lascívia. Quando a pessoa está com a mente poluída. Deixa eu só falar uma coisa simples para você. Deus tem tocado muito isso. Estou montando um estudo sobre isso. Você tem que cuidar da sua alma. E o que você bota para dentro da sua alma. Sua alma tem duas portas de entrada, olhos e coração. A saída é a boca. O que você fica olhando, o que você fica ouvindo? Fica todo dia olhando pornografia. Todo dia. Irmão, vai passar uma criança na tua frente. Tu vai ter pensamentos ruins. Porque tu botou isso para dentro do quê? Da alma. Vai passar uma senhora, 90 e poucos anos na tua frente. Tu vai ter desejo e pensamentos ruins. Porque tu botou isso para dentro do quê? Da alma. Cuida da tua alma. Às vezes a gente diz é o diabo, mas às vezes eu estou cooperando com o diabo, botando coisas ruins para dentro de mim. Você tem que cuidar da sua alma. Vamos lá, Romanos 1, 26. Como é que Deus falou? Pelo que Deus os abandonou, as paixões, o que, pessoal? Infames. Então Deus está dizendo que as pessoas desse mundo estão perdidas. Pastor, para o mundo é normal. Você não é do mundo, meu irmão. Nós não somos desse mundo, nosso reino é dos céus. Nós aqui somos embaixadores de Cristo, nós representamos o reino dos céus aonde? Nessa terra. Ele chamou você. Você foi escolhido por Ele, você é o povo santo. Você é o povo escolhido, sacerdócio real. Nós não somos desse mundo. Eu não tenho que me basear nesse mundo, eu não tenho que me basear nas coisas desse mundo, eu não tenho que me basear nos padrões desse mundo, porque eu sou do céu.
e vai ter um dia que eu vou ir para o lugar da onde eu vim, que é para o meu Deus. Nós vamos para o céu, não vamos ficar aqui. Aqui não é o nosso mundo, então não tem que basear nos padrões. Ele está dizendo que o mundo está jogado nas paixões infames. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não venceu essa área. A pessoa está ali, se batizou, é dizimista, mas não venceu essa área. Não venceu esse ponto da vida, que está errado, e precisamos vencer. Aí diz aqui, pelo que Deus abandonou as paixões infames, continua comigo, olha o que está escrito, pega a sua caneta e sublinha isso aí, o que está escrito na sua Bíblia? Porque até as suas mulheres, ou seja, as mulheres que eles têm, mudaram o uso. Qual o uso que as mulheres deles mudaram? O uso natural, no contrário ao que, pessoal? A natureza. Então ele está dizendo que as mulheres desses homens que se entregaram para o pecado, elas abandonaram o uso natural, e Deus criou as coisas certas para os lugares certos, e diz que elas agora estão usando o que é contrário à natureza, o que Deus não criou para isso. E tem mulher se cedendo a isso, aceitando isso, concordando com isso, fazendo isso. Você vai queimar no inferno com seu marido. É só o que eu tenho para te dizer. Se você não olhar para ele e dizer, não, eu sou templo do Espírito Santo, não aceite essas coisas na minha vida. Porque o que eu faço aqui é só o que Deus criou. Se você procurar um médico, não um médico viciado em pornografia, um médico de verdade, que entende dessa área, e perguntar para ele qual é a consequência, ele vai te explicar que esse órgão não foi feito para isso. Ele vai te explicar, diante da ciência, que o órgão não foi feito para isso. Nem a Bíblia. Ele vai falar só da ciência. Ele vai dizer que isso é errado. Vamos lá? Aí diz aqui, porque Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário ao quê? A natureza. Deus está dizendo, isso não agrada a Ele. Isso é abominável. Qual a consequência? Doenças. Essa é a consequência. As doenças e o que pode acontecer com a pessoa, por estar fazendo o que Deus não criou. Se usar a natureza, está perfeito, está na vontade de Deus. Agora, saiu da natureza, não é mais Deus que está com você nesse momento, é o diabo, satisfazendo os desejos dele através do teu corpo. E se está acontecendo isso na tua casa, tem um demônio na tua cama, você vai ter que orar. Está dominando vocês. 1 Coríntios capítulo 6. Essa pessoa não é liberta. Não venceu. Tem um demônio lá escondido. Não é liberta. 1 Coríntios 6. Pastor, mas o meu marido só sente desejo se for isso. Viu como ele está perturbadão? Perdido? Não quer as coisas que Deus criou, que é só o contrário do que Deus fez? 1 Coríntios 6. Deus criou as coisas certas. Você não pode fazer as erradas. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios, que era uma igreja perdida, igreja errada, que até o rapaz se deitou com a madrasta. Paulo disse que desde a porta de entrada até a de saída, não deve ser usado para prostituição. É só para Deus. 1 Coríntios 6. Vamos lá. Se você ler, ele ainda vai dizer que os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. E que desde a porta de entrada até a de saída, não é para prostituição. Paulo diz, está claramente escrito em 1 Coríntios. E ele diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo de número 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Vamos lá, aqui que diz o 12, todo mundo junto. Todas as coisas me são o que, pessoal? Lícitas. Continua comigo. Mas nem todas as coisas me convêm. Então a Bíblia está dizendo, eu posso fazer o que eu quero. Ué, quem é que vai te proibir? A Bíblia está dizendo que tudo é lícito. Se você quiser fazer, você faz o que você quer, você tem livre-arbítrio. Quer pecar, peca. Você pode fazer o que você quiser. Ele está dizendo, tudo é lícito. Eu quero fazer, faz. Ah, tem gente que diz que não tem problema, eu quero ir atrás, vai. A Bíblia está dizendo, tudo é lícito. Mas olha o que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Deus está dizendo, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Por que não me convém, pastor? Porque tudo vai te trazer consequência. Mais cedo ou mais tarde. Vai ter um dia que eu vou sentar diante de Deus e que eu vou ser julgado pelo que eu fiz com um corpo que não é meu. Com tudo que pertence a esse corpo, que não é meu, que pertence a quem? A Bíblia diz, você foi comprado. Tudo é lícito. Eu vou te dar um exemplo. A palavra de Deus está aqui, eu sou obrigado a fazer o que a Bíblia diz? Sou obrigado? Não, mas eu preguei a verdade para você hoje. Você faz o que você quiser com a verdade. Porque a minha parte eu fiz pregar para você. Agora, não, pastor, não concordo, não aceito, eu acho errado, eu acho que tal coisa. Tal. Preguei a verdade, seu sangue, Deus não cobra de mim. Vai cobrar de quem te ensinou errado. Mas de mim não.
Agora observa, ele está dizendo tudo é lícito. Vou te dar um exemplo. Pega o Código Penal brasileiro. Ele é de 1940. No artigo 121 do Código Penal está escrito: matar alguém. Lá está a tipificação de um crime, de uma conduta. Matar alguém. Pena, está lá embaixo. Reclusão. De tantos a tantos anos. Está escrito lá claramente. Está me impedindo de matar alguém? Não. Se eu quiser, eu vou ali, pego uma arma, não gostei de Joaquim, mato ele. Não me impede de matar. Só está me mostrando qual é a consequência. A palavra de Deus está me impedindo de fazer? Não. Ela só está me mostrando. Diante de Deus está errado. E qual é a consequência? Não vai entrar no reino dos céus. É isso que Deus está falando para mim. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Mas nem tudo convém. Vamos ler de novo como é que está escrito no 12? Porque todas as coisas me são o que, pessoal? Lícitas. Agora segue em frente. Mas nem todas as coisas convém. Eu posso fazer, mas o mundo faz, o Joaquim faz, eu não sou do mundo. Já falei para você, você não é. Você é do céu. Você tem que entender isso. Não pertencemos a esse mundo. Agora continua. Todas as coisas me são lícitas. E olha o final do versículo. Mas eu não me deixarei dominar pelo que, pessoal? Não deixe isso dominar. Quando isso domina você, você não consegue mais sem fazer isso. Todas as vezes tem que ter isso. E eu vou falar um negócio muito sério. Eu já vi acontecer. Isso não é conversa, isso é experiência dos anos que eu tenho como pastor. Já atendi muita gente. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal. Não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.